Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição dessa quinta-feira do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que anunciou de forma oficial a contratação de Payet. Bom, todo mundo já sabia que o Payet seria jogador do Vasco, né? Teve aquela festa ontem no aeroporto, na chegada do jogador, já tinha acontecido um pré-anúncio, né, do Vasco nas redes sociais, mas hoje o Vasco anunciou de forma oficial o jogador após ele assinar o seu contrato, né? Payet agora oficialmente é jogador do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e a gente vai falar também sobre a situação do Maracanã, né? O Vasco entrou aí com um recurso pedindo duas coisas. Primeiro, pedindo para derrubar a decisão que proíbe, né, o Vasco de mandar o jogo contra o Atlético Mineiro no estádio do Maracanã. E um outro pedido é a alteração do horário da partida, né? Até para ter mais tempo para o Vasco pleitear essa disputa e para dar mais tempo também para o gramado do Maracanã se recuperar, o Vasco solicitou o adiamento da partida de 11 da manhã para 6h30 da noite. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso aqui depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil, que você clica e é direcionado ao WhatsApp deles. Lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS, colocando dinheiro na sua conta sem burocracia, beleza? Mais Ágil, parceira do canal Machão da Gama, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, o Vasco anunciou de forma oficial na manhã de hoje a contratação de Payet. Tá aparecendo aí na sua tela, né, o print da publicação do Vasco nas redes sociais. Não dá pra gente colocar aqui o vídeo do anúncio por conta de direitos autorais, né? Tem algumas imagens ali dele fazendo gols lá no campeonato francês, etc e tal, e pode trazer algum problema aqui pro canal. Mas o vídeo do anúncio ficou muito bacana, né? O Vasco postou nas suas redes e todo mundo elogiou bastante porque o anúncio ficou bem produzido. Então, de forma oficial, Dimitri Payet foi anunciado pelo Vasco. Ele já está de contrato assinado, né? Então agora é definitivamente oficial. Dimitri Payet é jogador do Vasco da Gama. O Vasco, na arte, né, de anúncio, colocou ali que é uma arte francesa agora no Rio de Janeiro. Os exames médicos já foram concluídos e Payet assinou o contrato na manhã dessa quinta-feira. O vínculo do jogador com o Vasco será por 2 anos, válido até julho de 2025. Payet, como todo mundo sabe, será o camisa 10 do Vasco da Gama. Ele desembarcou ontem no Rio de Janeiro, né, na madrugada, início da manhã de ontem, e foi recebido ali numa festa com mais de 5.000 vascaínos no aeroporto do Galeão. Essa será a primeira experiência de Dimitri Payet fora do continente europeu. Ele passou por clubes como o Nantes, Saint-Étienne e o Lille, todos esses da França, e jogou também no West Ham da Inglaterra. E claro, né, o clube que ele tem mais identificação, que ele é muito ídolo, é o Olympique de Marseille, seu último clube lá no futebol francês. E foi exatamente por isso que ele não quis continuar na França, né? Ele terminou o contrato dele com o Olympique, ele não renovou. Ele disse, olha, na França eu não jogo mais em nenhum outro clube porque eu tenho muita identificação com o Olympique de Marseille. E bom, a passagem do Payet pelo Vasco começa oficialmente hoje, né? Ele deve se apresentar no CT Moacir Barbosa e dar início ali aos treinamentos. Mas ele ainda deve demorar um tempinho para estrear por conta do processo de recondicionamento físico. Afinal de contas, ele estava de férias, né? Estava parado. O mais provável é que ele fique à disposição do treinador Ramon Dias a partir do jogo contra o Bahia, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco joga contra o Atlético Mineiro, joga contra o Palmeiras. Nesses 2 jogos o Payet não deve estar à disposição, mas contra o Bahia, na 3ª rodada, né, do segundo turno, o Payet já deve estar à disposição. E o Vasco informou hoje via assessoria de imprensa que a apresentação oficial, né, coletiva do Payet
vai acontecer em São Januário amanhã, 11 horas da manhã. Então, amanhã, Payet vai conceder entrevista coletiva no estádio de São Januário, onde vai acontecer a apresentação oficial do jogador. Não deve ser aberta a público, né? Pelo menos até o momento, o Vasco não postou nada nesse sentido. Enfim, essa é a parte boa do vídeo, né? A chegada do Payet, todo mundo animado, todo mundo esperançoso com a chegada desse jogador, que foi anunciado de forma oficial hoje. Mas agora a gente vai falar da parte chata desse vídeo, que é Maracanã. Bom, como todo mundo sabe, o Vasco está com o São Januário interditado, não pode receber público, né, nos jogos em São Januário, numa decisão completamente autoritária e elitista da Justiça do Rio de Janeiro, alegando que, por ser um estádio na beira da comunidade, na beira rodeado por favelas, não tem segurança para o público. É inacreditável uma decisão dessa, né? Ainda mais se tratando de Rio de Janeiro, meu amigo. Quem mora no Rio de Janeiro sabe, todos os lugares no Rio de Janeiro são rodeados de comunidades, são rodeados de favelas, todos os lugares. Até na Zona Sul, que o pessoal tem mais condição, Barra, Recreio, tem favela próxima. Todo lugar é rodeado, é cercado de favela no Rio de Janeiro. Mas uma decisão completamente descabida, né, da Justiça do Rio de Janeiro está interditando São Januário por conta disso. É completamente inacreditável, né, o que o Vasco está passando. E aí o Vasco entrou com um recurso para jogar no Maracanã, pelo menos, né, para poder exercer o seu mando de campo no Maracanã. De início o Vasco conseguiu, mas ontem, né, um desembargador que depois até viralizou na internet, que é sócio do Fluminense, sócio torcedor do Fluminense, acabou derrubando a liminar no Vasco, e nesse momento o Vasco não tem onde jogar, né, contra o Atlético Mineiro, porque não pode jogar no Maracanã e em São Januário só pode jogar se fosse em torcida. Um verdadeiro absurdo. Pois bem, o Vasco entrou com recurso, né, pedindo a revisão dessa decisão de não jogar no Maracanã e também pedindo a alteração da partida. O Vasco apresentou um agravo interno e busca a reconsideração dessa decisão. O argumento do Vasco é aquele que todo mundo já conhece, né? O descumprimento do TPU por parte de Flamengo e Fluminense, porque no TPU, que é o termo de permissão de uso, é bem claro que se não tiver jogo de Flamengo ou Fluminense no dia, no estádio, eles são obrigados, né, a cederem o estádio mediante pagamento ali das taxas, né, por quem for alugar. E o Vasco também citou as inúmeras decisões favoráveis, né, que conseguiu nesse tempo para jogar no Maracanã. Também nesse recurso o Vasco solicitou ali a mudança da partida para 6h30 da noite. O jogo que está marcado para 11h30 da manhã, o Vasco solicitou que seja realizado 6h30 da noite para dar mais tempo, né, de recuperação do gramado do Maracanã. Além disso, tem uma outra coisa, né? Pelo estatuto da CBF, a equipe mandante tem que começar a venda dos ingressos 48 horas antes da partida começar. Ou seja, se o jogo for mantido para domingo, 11 da manhã, o Vasco tem que começar a vender ingresso até amanhã, 10h59, né? E se a partida for alterada para 6h30, o Vasco tem que começar a vender os ingressos amanhã a partir das 6h29, pelo menos. Enfim, é um imbróglio, uma confusão, uma coisa chata danada, que é muito chato de acompanhar e é muito triste também ver o quanto o Vasco está sendo injustiçado nessa questão. E eu postei no Twitter e repito aqui no vídeo, acho que no vídeo da manhã eu também falei sobre isso. Se a Justiça não liberar São Januário, não deixar o jogo acontecer no Maracanã, o Vasco tem que pedir o adiamento dessa partida. O Vasco não pode aceitar jogar em outro lugar, porque o Vasco, nesse momento, é o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro e talvez de todas as divisões do Campeonato Brasileiro que não tem o direito de exercer o seu mando de campo. O Vasco está proibido de exercer o seu mando de campo, porque a Justiça do Rio de Janeiro não está deixando o Vasco jogar no Maracanã e não está deixando o Vasco receber sua torcida em São Januário. Isso é um completo absurdo e isso prejudica o Vasco na tabela, prejudica o Vasco no campeonato. E aí eu vejo algumas pessoas falando, por que o Vasco não solicita o Engenhão, o estádio Newton Santos, para jogar lá? Será que o Vasco, o departamento de futebol do Vasco, tem o desejo de jogar num gramado sintético? Porque faz diferença, o Vasco não conhece o gramado sintético, o Vasco não trabalha no gramado sintético. Aí o Vasco vai exercer o seu mando de campo num tipo de gramado que ele não está habituado a jogar, isso prejudica o Vasco. Ah, mas o Vasco pode levar o jogo para Manaus, para o Espírito Santo, para Brasília, que com certeza o público vai encher, vai abraçar a equipe. Concordo com vocês, tenho certeza que, cara, o torcedor off-Rio sempre abraça a equipe e qualquer lugar que o Vasco botar esse jogo vai lotar. Porém, é injusto o Vasco ter que encarar uma viagem, gastar dinheiro com logística, né? Montar uma logística de um jogo, de uma viagem em cima da hora, sendo que o mando de campo é seu.
de toda forma, o Vasco seria prejudicado, o Vasco está sendo impedido de exercer o seu mando de campo. Então o Vasco não pode aceitar isso. Se não liberarem São Januário e não deixar o Vasco jogar no Maracanã, o Vasco não tem que entrar em campo. O Vasco tem que solicitar o adiamento da partida. E argumento para isso não falta, porque isso reflete na tabela do campeonato, né? Mando de campo é um direito, né, de todos os clubes. E o Vasco já cumpriu a sua punição com a Justiça Desportiva. Quem está travando o Vasco é a Justiça do Rio de Janeiro. Completamente inacreditável o que está acontecendo. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!